Olá pessoal, aqui é o professor Bruno do Rico Domingues Concurso, com mais uma dica para você aí que é concurseiro, você que está se preparando, você que está se dedicando para a Prefeitura Municipal de Florianópolis. Lembra que nós já aparecemos com vocês aqui nesse mesmo local para trazer para você a ideia do que a FEPESE gosta de cobrar. Lembra que a gente deu um toque sobre localização? Agora vamos mudar, nós vamos mergulhar dentro de Santa Catarina. Conhecer Santa Catarina é o mínimo que acontece. A FEPESE adora o nosso estado. Legal, como a gente diz que ela adora o nosso estado? Olha bem para esse segundo item aqui, ó, os aspectos históricos e culturais de Santa Catarina, os primeiros povoadores de Santa Catarina, os primeiros colonizadores. Isso é extremamente importante. Eu saber diferenciar quem são os exploradores, quem são os colonizadores, quem são os imigrantes de Santa Catarina. Tempo e espaço, eu já disse isso para você. Você tem que lembrar de tempo e espaço. Você tem que lembrar de nomes, você tem que lembrar de datas. Lá nos primeiros a chegar aqui é sempre do litoral para o interior. O que a gente chama de interior? Como é que se divide essa ideia? Lembrando, a Serra do Mar e a Serra Geral, elas são o nosso grande divisor. E o espaço ocupado, ele vai seguir esse sinônimo, essa ideia. No litoral, nós vamos chegar aqui a partir dos anos de 1500, o chamado período pré-colonial. O que nós vamos ter? A ocupação do que nós vamos chamar hoje de São Francisco do Sul. Lembra, a terceira cidade mais antiga desse país. Então, temos que tomar um pouco de cuidado, porque é por lá que começa a nossa aula. Depois vamos descer e chegar até a ilha de Santa Catarina. Vamos passar pelo menino Sebastião Caboto. Cuidado, ele é o primeiro cara a trazer para a gente a nomenclatura Ilha de Santa Catarina, né? Ilha de Santa Catrine. Lembra? É ali que surge pela primeira vez os nomes que um dia Florianópolis também já teve, né? Que vai desde Jurerê Mirim até o nome que se conhece hoje, Jurerê. Isso vai se dar por esse fenômeno chamado de colonização de Santa Catarina. Saiu do litoral, vamos para o Planalto. Por que a gente vai para o Planalto? É bem fácil, porque eles são concomitantes. O ano de 1750 é um ano extremamente importante. Nós vamos colonizar o litoral, vamos colonizar o Planalto. As terras, na realidade, que vão chegar até o Rio Grande do Sul, dali vai chegar até São Paulo. Lembra, o Brasil não tem o desenho que tinha hoje. E lembrando também, essa região mais mediana, que nós vamos chamar de vale, ali sim acontece o fenômeno imigratório. A regra, a exceção. Cuidado, os açorianos são chamados de imigrantes, mesmo chegando no Brasil antes do ano de 1808, porque a imigração no Brasil, ela só existe a partir de 1808. Antes disso, ou é colonização, ou ele é a exploração. A partir disso, Santa Catarina ganha um desenho. Com ele, todo o legado e toda a ideia de folclore que se tem. Vamos ver? Vamos sim. Outro desenho, falou em economia, falou a questão que vai estar na sua prova. Eu tenho que ter um conhecimento da economia, eu tenho que saber dividir o estado de Santa Catarina. Não basta eu saber que eu sou a quarta economia desse país, mas sim que tipo de economia se tem nesse país. Repare bem aqui, por que logo após o processo dos primeiros povoadores, os primeiros colonizadores, os primeiros imigrantes, aparece a economia, porque em Santa Catarina ele tem essa característica. Quem cria esse quadro são os imigrantes. Blumenau nasceu fadada para ser a cidade rica e desenvolvida industrial que é hoje. Otto Bruno Hermann Blumenau, quando constrói Blumenau, quando cria, quando idealiza Blumenau, ele idealiza já no processo da Revolução Industrial. Eu tenho que ter noção que no sul do estado de Santa Catarina está a área cerâmica, mas também está uma área agrícola. Eu tenho que ter noção que a grande Florianópolis, ela passa por um processo eclético, desde uma pesca artesanal até um processo do turismo, até a chamada indústria sem chaminé. O grande destaque que é Joinville. Joinville é um destaque econômico. Joinville é a maior economia que nós temos dentro do estado de Santa Catarina. Cuidado, pode não ser mais o maior município em termos de riqueza. Devido ao pré-sal, então nós vamos ganhar uma roupagem. Então, esse talvez seja uma pequena modificação que se tem. A terra, na realidade, do Planalto, as lajes, a ideia do turismo rural, a ideia das coxilhas ricas, a ideia da criação do gado extensivo. Voltando ao gado, falando em gado, não é mexendo com gado, vamos ao gado leiteiro em duas grandes áreas de Santa Catarina. Vamos ao oeste, o próspero oeste do estado,
onde a característica muito marcante é a chamada agroindústria, o destaque para a produção de suínos, o destaque para a produção de aves, o destaque para Santa Catarina num contexto geral, aonde que eu disse para vocês, nós somos a quarta economia desse país, somos o maior produtor de malhas, fios e felpudos do mundo, somos o maior produtor de motores herméticos do mundo, temos a maior área de silvicultura desse país, temos o grande destaque do papel, papelão e celulose, somos aí naquela idade esse destaque que vai exportar esse tipo de produto. Então assim, quando se caminha com a ideia da economia, a relação que se faz é uma relação com o Brasil. Assim como a economia brasileira muda, Santa Catarina também se modela nesse contexto. Mas por que nós não radicalizamos? Porque é simples. Todo o processo econômico para nós é um processo histórico. A ideia de processo histórico que nós temos, ela vai na realidade grifar através dos colonizadores. Eu estou repetindo para vocês, eu estou batendo nessa tecla. Por quê? Porque a FEPESE faz isso com você. As perguntas que você está treinando, elas têm essa característica. Então, quando você faz o apêndice à agricultura brasileira, você vai ver que Santa Catarina é de pequenas propriedades, a característica é minifúndio. O Brasil criou grandes bolsões a partir da década de 70, né? 60, 70, o período da ditadura militar, pode-se dizer nesse período. Nós criamos naquela idade a ideia de commodities. Santa Catarina não pode fazer uma ideia de commodities. Por que disso? Porque nós temos pequenas propriedades, nós temos as chamadas agroindústrias, elas estão ligadas a esse fenômeno. A indústria, na verdade, o processo industrial nosso também é diferente. Nós vamos ter os alemães aqui em Santa Catarina fazendo indústria, a base industrial brasileira, ela é italiana, então nós temos que tomar cuidado, os italianos em São Paulo, os alemães em Santa Catarina, os alemães naquela idade no restante do Brasil fazendo agricultura e os italianos em Santa Catarina fazendo agricultura. Isso é uma coisa que eu tenho que ter muito claro, esse momento, quem vem e por que vem dentro desse processo. Vamos ver as modificações econômicas que na verdade ocorreram dentro do território brasileiro, esses últimos governantes, o chamado período da redemocratização desse país. Qual é o quadro que na realidade se pintou desde Fernando Henrique Cardoso até o atual presidente Jair Bolsonaro? Por que esse alinhamento que nós temos diretamente com algumas áreas e um alinhamento que não se tinha? Por que essa mudança? Então aqui, pessoal, foi o professor Bruno, novamente com vocês, você que está aí do outro lado, você que está estudando, você que precisa desse startzinho, ou seja, o que eu vou estudar, nós estamos aqui. Lembra, o Rico Domingues é campeão na FEPESE e nós vamos fazer de você também um campeão, um aprovado. Venha com a gente. Obrigado, um abraço e bom estudo para você.